Bom dia a todos. Estou aqui em caráter um pouco excepcional. Eu também estou na quarentena aí, mas não pelo coronavírus. Um problema. Oi. Kovac, Oi, padre. Deixa eu ver se está no ar aqui ou não. Oi. Parece que tem um probleminha aqui, mas acho que agora nós estamos no ar. Num momento um pouco mais excepcional. Só queria registrar aqui que também eu estou em quarentena, mas não pelo problema do coronavírus, um problema pulmonar, então tive que ficar afastado, mas de forma remota é possível fazer esse webinar, né? E gostaria de fazer alguns registros iniciais, algumas considerações, em função do momento peculiar que o Brasil e que o mundo está vivendo, né? Ou seja, são situações que não estavam na previsão de legislação, de normas e tudo mais. Então, ou seja, num momento como esse, principalmente o bom senso, ele deve ser imperado, sem prejuízo, obviamente, de buscar soluções que venham atender às necessidades do cumprimento de período letivo, enfim, do projeto pedagógico da instituição, das aulas, com todos os cuidados, obviamente, com os colaboradores, com os professores e com os alunos, para que essa pandemia, que tomou agora um rumo comunitário, precisa ter todos os cuidados, nós precisamos ter essa responsabilidade, principalmente nós que atuamos na área educacional. Veja, a situação é tão incomum, e como já vivenciamos outras situações que também acabaram sendo incomum na educação, e muita gente pergunta como é que ficam os contratos, e agora, etc. Mas o fato é o seguinte, por exemplo, quando na década de 90 nós tivemos inúmeros planos econômicos, congelando, descongelando, estabelecendo limite de valor de mensalidade, o que imperou sempre nessas situações foi a teoria da imprevisão, ou seja, quando há uma imprevisão de um fato jurídico, ele precisa ser ajustado diante de uma realidade social, econômica, e não será diferente nessa situação, né? E nós estamos vivendo num regime de força maior, que está previsto no Código Civil, ou seja, essas dificuldades advirão de soluções, né? Nesse intuito, as entidades representativas, por intermédio do fórum e todos os seus associados, e outras também, obviamente, sem desconsiderar a sua importância, elas acabaram buscando soluções e fizeram consulta, como foi a primeira consulta realizada ao Conselho Nacional de Educação, para saber quais eram as implicações, o que poderia ser feito, etc. E o Conselho Nacional de Educação, basicamente, ele respondeu em duas questões, ou seja, respondeu que havia sim a possibilidade da aplicabilidade do parecer 19 de 2009, que tratava também de uma questão de vírus, né, do HN1, dizendo que também esse parecer, que embora fosse para consulta, que a consulta formulada tenha sido para, e com destinação à educação básica, valeria também, se aplicaria à educação superior. A princípio, não se atendia completamente para a educação superior, porque o que trata efetivamente ao parecer são dois pontos. O primeiro ponto é de que pode mudar os calendários escolares, e o segundo é cumprir os 200 dias letivos, né? E aí, importante também a gente diferenciar o que é educação básica e educação superior. A educação básica não observa o mesmo princípio de dias letivos do ensino superior. O ensino superior ele tem um capítulo próprio, um artigo próprio, que ele fala 200 dias letivos de acadêmico, de trabalho acadêmico efetivo, que é muito mais amplo do que isso, que gerou, inclusive, um parecer do Conselho Nacional de Educação, dizendo que a integralização do curso ela não está restrita exclusivamente a aulas,
mas toda atividade que, de certa forma, tem uma supervisão, um controle, um acompanhamento de professor. Então, por essa razão, que era importante ter um esclarecimento maior, porque o 200 dias letivo da educação básica não tem nada a ver com 200 dias letivos de efetivo do trabalho acadêmico, previsto no artigo 47 da LDB. Né? E aí avança dizendo que poderia ser aplicado, então, a portaria 2107, que alterou o ensino presencial com a possibilidade de disciplinas cursadas em AD até o limite de 40%. Foi um avanço? Ele foi, mas já está na lei. Né? O Conselho, no fundo, só confirmou aquilo que está na portaria. Então, não resolveria por si só, razão pela qual, corretamente, o Fórum fez uma consulta também ao ministro da Educação, a quem cabe todo o processo de regulação, supervisão e avaliação, que é do INEP, mas tem uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Então, se fazia necessário, sim, essa consulta, e mais do que a consulta, depois como um complemento, dizendo o seguinte: olha, as instituições têm que observar aquilo que está no Decreto-Lei 1044 de 69. Que diz esse decreto? Que todas as instituições que tenham alunos com doenças infecto-contagiosas, etc., deverão ser assistidos por intermédio de atividades de exercícios escolares, sem que o aluno presencie atividade na instituição de ensino. Mas também, esse decreto-lei, ele trata exclusivamente de quem está com o problema da doença. E, na realidade, o que o setor está precisando não é isso. É saber de todos os alunos que não vão poder participar de atividades presenciais, de acordo com o decreto de cada estado, porque tem estado que vedou qualquer atividade dentro da sala de aula, dentro da escola, tem outros que recomendaram, como no caso do estado de São Paulo e tal. Mas como que a escola poderia adotar? Então, o que se formulou ontem pelo fórum foi de dizer o seguinte: esse decreto deve assistir às duas situações. Tanto aqueles alunos que estão com doenças infecto-contagiosas, mas aqueles que não poderão frequentar as aulas por força da aglomeração, do risco de contaminação ou de proliferação do vírus. Né? E acertadamente o fórum encaminhou isso e, ao mesmo tempo, disse: olha, não é só a portaria com EAD na forma como hoje está, e aí todo mundo preocupado, que plataforma utilizar, etc., mas qualquer meio utilizado para que o aluno tenha uma assistência nesse período, pelos meios online existentes hoje. Né? Todo mundo dedica muito tempo ao WhatsApp, Facebook, e o próprio aluno dentro da sala de aula já faz isso. Então, nesse aspecto, se fazia necessário essa reafirmação de que o MEC pudesse dar uma orientação mais segura e com uma portaria. Por fim, acabou saindo a portaria, mas a gente gostaria também de trazer algumas coisas aqui que eu acho que é importante. Independentemente da portaria, é de fundamental importância que as instituições, até por força da portaria, criem um comitê de contingência, a fim de observar a portaria e também de minimizar os riscos de contaminação, que não é só em relação às aulas, mas também em relação aos seus próprios funcionários, com criação de horário alternativo de presença, eliminando aquelas pessoas de maior risco, ou seja, acima de 60 anos, criando as distâncias necessárias em cadeia, em mesas, enfim, são coisas que também afetam o dia a dia da instituição e que precisam ter também um cuidado em relação a isso. Né? E, ao mesmo tempo, dar orientação para esses servidores, funcionários, empregados, professores, que estejam fora do ambiente de trabalho por força disso, que não trate isso como férias, como descanso, como passeio, como ir ao clube, como ir à praia, como ir
Ou seja, o nosso trabalho também deve ser de conscientização dos servidores que isso aí não é uma coisa comum. Nós precisamos ter a responsabilidade de fazer todos os tratamentos que forem necessários, todas as orientações que estão sendo publicadas pelo Ministério da Saúde, pelo Comitê de Contingência que o Davi Wip está coordenando, que é um sujeito que cuidou nada mais, nada menos do que a AIDS naquela oportunidade, e explicar que não é, que é uma coisa muito séria que nós estamos passando e que o respeito à vida, ela atinge também comportamentos de natureza individual. Então, o comitê gestor, ele, inclusive, precisa funcionar na área acadêmica para estabelecer como será as atividades de AD. Precisa estabelecer, talvez, uma mudança no projeto pedagógico, de tal maneira que altere o encadeamento de disciplinas e se priorize as disciplinas teóricas e depois as práticas. Entende? E isso é uma inteligência que cada escola tem, graças a Deus, pela sua experiência, e os coordenadores de cursos, núcleos docentes estruturantes, têm que ter a funcionalidade agora para propor essas alternativas, que é importante dizer, que foi suspenso por 30 dias, mas que poderá ampliar. Né? Então, ou seja, é um monitoramento de todos o tempo inteiro, olhando o que está acontecendo no país. Até uma coisa curiosa, né? Porque o Decreto-Lei 1044 é de 69. Gente. E os exercícios escolares podiam ser feitos por intermédio do quê? Somente pelo correio. É o que tinha naquela oportunidade. E hoje, o que se menos usa é o correio. Temos redes sociais, temos vários mecanismos de informática que pode ser utilizado pela instituição de ensino. Eu uso o exemplo da grande greve dos bancários em 89. Todo mundo se ia criar um colapso no sistema financeiro, ninguém ia conseguir fazer recebimento, pagamento, etc. e tal. E o que se viu nesse período é que a automação fez com que não paralisasse nada, e muito pelo contrário, viu-se que várias coisas que eram feitas no banco não havia sequer necessidade. Essas experiências são importantes para a gente, enfim, poder utilizar. Né? Tratando exclusivamente da portaria 343 de 2020, e aqui a gente tem que fazer um parênteses do seguinte. Eu costumo dizer que a lei também é uma forma de ditadura, sobretudo quando ela não atende todos os anseios da sociedade. Estamos num período difícil que nós precisamos, obviamente, examinar à luz do que nós temos hoje. A orientação que vai ser dada aqui, ela é com base no que está na portaria. Entretanto, nós divergimos de pontos que estão na portaria e que precisam ser levados em conta numa possível mudança. E essas mudanças, elas têm a natureza dela é política, ou seja, as entidades que representam as associações têm o dever, e como assim de feito, de diante de um problema de tal seriedade, propor, à medida que se publica uma portaria, em seguida propor modificações, certo? Então nós vamos colocar o que está na portaria, e em cima do que está na portaria, nós vamos fazer críticas, mas sempre lembrando que é o que existe hoje, e que o setor tem total competência, como sempre fez, de propor mudanças, de propor alterações na portaria. A portaria foi publicada ontem, 17 de março, que louva-se foi publicada, porque o Ministério da Educação tem publicado pouquíssimas portarias, e essa é de tão importância ao momento que nós estamos vivendo, que, diante das articulações e propostas do Fórum, a portaria veio a ser publicada. Né? Acho que o primeiro ponto importante
E algumas pessoas me questionaram nesse período sobre isso. Pô, mas então agora nós vamos oferecer o curso em AD. Esse diria que é o pecado mortal. Os cursos estão autorizados na modalidade presencial. O que a instituição vai utilizar no curso presencial, repito de novo, no curso presencial, disciplinas ofertadas em AD até então no limite de 40%, dentro desses 30 dias. Poderá ser ampliado isso? Poderá, mas nós precisamos administrar por etapa, né? Utilizando aí o provérbio ou bíblico, né? Para cada dia basta seu fardo. Não adianta a gente pensar o que vai acontecer daqui a 6 meses. Vamos cuidar agora, os primeiros passos, como diz os chineses. Para dar 1000 passos, vamos começar pelos primeiros. Então, a oferta tem que ser no curso presencial, a divulgação para o aluno tem que ser dessa forma, utilizando disciplinas na modalidade à distância. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é deixar claro que a utilização da modalidade à distância não interfere em nada no que diz respeito à diplomação do aluno, a de cumprimento de carga horária, porque isto está previsto na legislação complementarmente pela portaria 343. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar. Outra coisa que as pessoas estão dizendo aí. Mas aí eu estou dando 100% à distância. Não está dando 100% à distância. Porque o currículo, para resumir, tem 800 horas no ano. Nós estamos utilizando uma parte dela para isso. Segundo ponto importante, ao meu ver, é que as instituições precisam remodelar a estrutura de entrega desse serviço. Por que remodelar? Eu tenho ciência de que tem escola que começou dia 3 de fevereiro, outras 17 de fevereiro e outras 3 de março. Por causa do SISU, ProUni, tudo aquilo que a gente sabe que é outro objeto de pauta que o setor está discutindo com o MEC. Não dá para sair o SISU nas datas que estão. Bom, ok. Significa dizer que um mês não vai alterar a carga horária de mais de 40%. Até porque nós estamos aí há pouco tempo ainda do início do período letivo. Então, ou seja, não é totalmente à distância, porque na volta da normalidade, as disciplinas presenciais terão que ser utilizadas. Entretanto, aí que vem um problema na portaria. Ela criou, basicamente, 3 exceções aí, né? Não atinge os cursos de medicina. Outra coisa, muita gente está falando na área de saúde. Não atinge o curso de medicina. E também veda fazer a distância em estágio e laboratórios. Importante pensar que estágios e laboratórios não estão exclusivamente vinculados à área de saúde, né? Estão vinculados a diversos cursos. Teve o mérito de não colocar as avaliações, porque se a gente pensar hoje nas disciplinas de AD e mesmo no curso de AD, a avaliação é obrigatória presencial, retirou. Aí que vem a crítica que a gente precisa colocar, né? Primeiro, todos os cursos da área de área de saúde, todos os serviços da área de saúde, elas estão em pleno vapor, ou seja, há vedação de tirar férias desses setores. Então, será que é compreensível que se retire essa possibilidade? Outra coisa, tem disciplinas laboratoriais que pode ser feita de forma simulada, que não precisa da presença. Entende? Então, isso também está equivocado. No curso de medicina, que até podia ter os 20%, deixou de poder ter os 20%. Está errado. Outro ponto que também é importante. Agora mesmo, aí, fazendo as consultas aí, por causa do meu problema, você vai lá no HCOR, está lá, telemedicina. Assim no Einstein como um todo, ou seja, a telemedicina é uma realidade hoje, que não se pode deixar de lado de se utilizar nesse momento.
Então, vocês me perguntam, e aí, o que a portaria diz isso? Então, nós não podemos dizer descumpra a portaria, porque não é a função do jurídico dizer descumprir. A nossa função é dizer, como estamos dizendo agora, o equívoco, e hoje mesmo eu mandei uma mensagem para o Celso, que é o secretário, olha, tem equívoco nessas portarias, e eu vou apresentar sugestões de mudança, entre as quais esta. Mas, por enquanto, está valendo, né? As instituições, elas têm duas formas de adotar, segundo a portaria, esse período de 30 dias. Ela pode usar o IAD, repito, no curso presencial, utilizando disciplinas de IAD, ou pode suspender o período para antecipar recesso ou antecipar férias coletivas, certo? Isso aí depende muito de eventual convenções coletivas, etc. Então, para isso, o próprio CMESP está discutindo aí as alternativas, se possível, em função de acordo, mas deixando a liberalidade da instituição adotar a sua proposta. Nós não queremos fazer algo que congele, mas simplesmente para atender situações de instituições, principalmente, ou que não podem, ou que não querem utilizar o IAD nesse período, ou mesmo, para deixar muito claro, a possibilidade da utilização da disciplina IAD e não criar um conflito de natureza trabalhista, certo? Então, tem essas duas alternativas. Eu, assim, de recomendação, muito mais de sugestão, eu acho que as instituições precisariam partir pela utilização do IAD, sabe? Inclusive com uma oportunidade daquelas que nunca utilizaram. A gente não sabe, daqui a 3 meses, o que vai gerar isso, mas pode acontecer de que os alunos gostem da modalidade, aqueles que, inclusive, criticavam. Então, esse é um dado. Bom, outro ponto é o seguinte, a instituição adotando, ela tem que comunicar ao MEC. Algumas perguntas, como é que eu comunico ao MEC? Gente, sempre quando vocês estiverem diante de uma necessidade de comunicação do MEC, não tem previsão no EMEC, não tem a coisa mais simples. Oficiar o EMEC pelo cumprimento da portaria e dizendo que, por exemplo, está utilizando o IAD. Ponto. É isso que tem que fazer. Certo? De preferência, justifiquem, dizendo que foi feito isso com base no colegiado que aprovou, no NDE, em função da questão que vivemos hoje, que é esporádica, certo? Então, façam por escrito. Outra questão que estão colocando assim, mas e aí, essa carga horária de um mês vai valer ou não vai valer? Eu não tenho dúvida que vai valer, porque só mudou a metodologia, o que significa dizer que esses 30 dias cursados na disciplina da EAD, a carga horária ela vai ser contabilizada, né? Inclusive, e principalmente, tendo toda a assistência de professor ou do tutor, sei lá, que vai acompanhar essas atividades, né? Outro ponto assim, importante, porque o que acontece, a gente está perguntando como ocorre em relação à atividade do IAD. O que eu recomendaria para minimizar os problemas? Veja, o aluno firmou um contrato de prestação de serviço para um curso presencial. Nós não estamos mudando, porque eu continuo presencial, mas à distância. Mas quando se publica o calendário estabelece a carga horária, mas estabelece os dias que o aluno deverá comparecer à instituição. Quem opta pela presencialidade, pelo curso presencial, é porque não quer a mesma flexibilidade que tem o ensino à distância. Essa é a regra. Esse é o sentido, não é? O que significa dizer que é recomendável que essas atividades que são feitas online sejam feitas no horário
habitual que o aluno está acostumado. Se ele tinha aula de segunda a sexta, as atividades serão feitas de segunda a sexta nos horários de aula. Vou deixar aberto lá e ele cumpre os exercícios, depois vão corrigir, vão fazer as devolutivas, etc. Essa é uma sugestão para minimizar, sem inventar nada, apenas fazer isso. Bom, o professor ele pode fazer de forma remota, como é o ensino à distância, ou pode fazer na instituição. Então, precisa observar também se todos os professores têm a condição, seja de computador ou de linha, etc., para isso. Caso contrário, o melhor é que ele faça na instituição e não vai ter aglomeração, porque não vai ter aluno, né? Cria-se toda a distância de 1 metro, etc. Então, é totalmente possível realizar isso, né? Bom, eu tinha me comprometido a falar 30 minutos, porque eu não posso falar mais que isso, na verdade. Estou fazendo uma exceção. Mas o objetivo era traçar o que nós estamos vivendo, passar orientações, e em cima dessas orientações e dos problemas também que nós estamos vivenciando, o semestre, na sua responsabilidade como entidade sindical, ele vai levar esses questionamentos, como já disse, a questão da presencialidade, ao Ministério da Educação, com propostas, porque não adianta perguntar. Tem que dizer, olha, não compreende por isso, não é possível cumprir, mas tem alternativa de cumprimento, como, por exemplo, de estimulação, utilização da telemedicina, etc. Nós precisamos dar alternativa. Isso é uma realidade. Não é simplesmente dizer o que eles acham, mas dar uma alternativa. Então, nesse sentido, nós vamos fazer isso. Por último, e claro, numa base de reflexão somente, quando o FENESP fez a audiência, quando o SEMESP fez o FENESP, em setembro, o ministro estava presente, eu estava na mesa, e ele falou, olha, qual é a proposta de autorregulação do setor? Eu acho que essa pode ser uma proposta de autorregulação para atender especificamente um momento diferente que a sociedade está vivendo, que as escolas estão vivendo, os professores estão vivendo, e nós temos a responsabilidade, sim, independente de soluções que o Ministério pode querer trazer, nós propomos soluções e até apresentar, se assim entender, o fórum e as entidades propor uma situação de autorregulação para respeitar os contratos que firmamos, direito à educação, sem prejuízo da saúde. Essa é a minha mensagem. Quero agradecer mais uma vez o SEMESP pela confiança, pediu para fazer e não me furtei de fazer porque a preocupação como cidadão é de todos nós e como educadores. Tá? Então, agradecer e virão questionamentos, etc. E eu estou cumprindo religiosamente o que eu me comprometi com o SEMESP em arrepio que o médico me recomendou. Mas a causa é boa. Obrigado, bom dia a todos e menos coronavírus.